Enquanto que eu vou liberando aqui o tempo para nossa primeira rodada de hoje, então, essa com esse Rakdos que foi, né? A coqueluche entre os jovens. Semana passada fez alguns jogos bem interessantes. E volta aqui, né? Vamos acompanhar já na primeira rodada contra Sneaking Show. Eu tava bem curioso para ver como é que esse deck é contra decks combo, né? É para ser interessante no sentido de que tem muito descarte e tal. Mas, né, é sempre um medinho jogar contra combo no Legacy sem estar enfrentando, né, sem ter uma Force of Will. Eles vão jogar 2 dados para decidir quem começa. Eu considero uma atrocidade. Quer dizer, não, 2 dados até de boa, mas em tese o correto seria para o ímpar, que é com 1 dado só, porque com 2 dados meio que dá errado. Mas tudo bem. Não é sobre as minhas manias. Sobre o legado. Eles vão jogar maior ou menor? Meu Deus do céu. Então o Marco começa. Eu vi uma Wasteland ali dando bobeira. Aproveitando que temos o Sneak, tem algum side padrão contra ele? Não diria padrão, tá ligado? Mas ele é um deck muito famoso, né? E então meio que todo mundo tem algum plano, né? Então, ter Caracas, ter qualquer coisa que entra e mata permanente. Então toda vez que você vê um bicho gigantesco no site, tipo Anjo do Desespero, é pra tentar anular esse tipo de deck. Esse que é o mais padrão, assim, coisas que... se o oponente fosse fazer um bicho, tem que conjurar, exila, esse tipo de coisa. Normalmente é lidando com ele. Mas é um combo bem... né? Ele tem que setar o jogo dele, né? Então, você ter descarte atrapalha, você ter counter atrapalha. É meio isso, né? Mas o que ele normalmente chama de hate específico é qualquer coisa que tenta evitar com que o que ele tá fazendo no Sneak, né, no Show and Tell, seja bom. Basicamente é isso. Lembrando que tem variações, né? Tem o Omnitel, que daí é com Omniscience e Show and Tell. Aí tem o Sneak and Show, que daí é com Sneak Attack. Aquele spell que exila coisas que entrarem no Sequest ajuda. E a gente já tá vendo ali o Shadow Attack, né, do deck do Lessa. Descarte? Não, fez uma Darcy. A escolha de cartas como Darcy é que dá um aspecto meio tempo pro deck, assim. Shadow, a carta nova. Um Shadow. Trigger. Trigger de Moon Shadow. Não é uma permanente. Me esquece. Só permanente que ele triga. Fez 4 manas, acho que vai fazer Sneak Attack já. Não, fez anel. Salvo engano. Tá. A Flawlessa não consegue dar alvo no Marco. Mas. E teve um trigger porque caiu a Bubble no cemitério, mas que é exatamente o que o Marco está apontando. Boa, Marco. Toda vez que eu vejo uma carta nova entrando no Legacy jogando, eu procuro ver quão quebrada a carta é. É que, na verdade, assim, o esquema do Moon Shadow é interagir com Fatland muito bem, com Bubble, né? Tem algumas cartas que elas não são necessariamente quebradas, mas elas interagem muito bem com alguma coisa que o Legacy faz bem. Caso, por exemplo, cartas que interajam bem com Brainstorm, que podem interagir bem com Wasteland, com as Fatlands mesmo do formato. Então, tudo isso conta. Você tá tentando ali, ó, não deixar o jogo do Marco desgarrar. Só que Anel... Anel é uma carta incrível, inclusive, para engolir descarte.
Então ele sozinho meio que já atrapalha muito a estratégia do Lessa. Por conta de que você tá descartando uma coisa específica, mas você tem como ficar recuperando. Será que ele interage bem com o Dread? Será que o deck faz uma mana pra castar ele? É porque o Dread é um deck combo, né? E o Moonshadow é um pedação de carne batendo. Então, eles não necessariamente conversam tão bem. Talvez num jogo pós-side, onde tem os rates e tal, e aí você não vai conseguir voltar as coisas e ele desenvolve o jogo ainda assim. Mas ele, no geral, é um pedação de carne, né? Ele lembra muito mais o Death Shadow, o próprio Tarmogoyf, né? Que é esse jogo de eu sou um pedação de carne e vou atacar todos os turnos. O Marco ali, ó, tentando setar o jogo, né? Porque no final ele é um combo de no mínimo 2 cartas. E o Lessa aqui tem uma das melhores questões de quem joga com decks com Wasteland, que é quando você tem o Wasteland, você tem uma mágica pra fazer também. E ele escolheu, não, vamos na mágica, que ele tem um bom Master pra punir legal o Marco. Se for Leyline, o Shadow não vai trigar, então não parece interessante nessa estratégia. Exato. Parece uma ótima conclusão. Então, essa ideia mais tempo, né? De decks mais agressivos assim, parece bom, porque é um deck que vai ficar crescendo com cartas como Bubble, Fetch, Wasteland. Nesse sentido, eu acho que o Lessa acertou muito bem. E parece que é um bom plano pro deck. No T2 tem um deck que usa ele, que é um deck agro. E usa ele muito bem. Que é o Hack dos Monumentos. Aí esse Bowmaster em resposta anel aqui dói, viu? O Marco eu já vi ali que tem uma Traxa na mão. Se tiver Show Intel, talvez seja um caminho. Deixa eu ver anel ali também na mão dele. Tem Haku. E é isso. Bateu. 1-0 para o Lessa. Nesse jogo, assim, tipo... Que daí é uma característica interessante desses pedaços de carne que atacam, assim, sabe? Você consegue fechar o jogo muito rápido com eles, então... Isso é uma vantagem real. A Traxia quebra as pernas do Ark. Ela quebra as pernas de qualquer coisa que tá na mesa, né? Tem um... Já falei isso 1 milhão de vezes. Tem um conceito muito antigo que é Bunny Slayer versus Muldrifter, né? Que é do Patrick Chapin. Que ele fala que tem cartas que tem habilidades relevantes, né? Então o Muldrifter, né? Ele não tem um corpo muito bom. Ele é 5 manas 2/2 voar. Mas ele tem uma habilidade muito relevante, né? Que é comprar carta, tal, etc. Você pode fazer no Evoke. Então ele é uma carta de utilidade. E o Bunny Slayer, que é um pedação de carne. 5 mana 5/5, voar, lifelink, mais um monte de habilidade. E é isso, ele é um pedação de carne batendo na mesa. A Atrax é a junção dessas duas ideias. Então a Atrax atrapalha bastante coisa. Que ela é um pedação de carne cheio de habilidade que ainda te dá vantagens. É assim, a carta foi feita para ser staple. Falando das listas, né? Vamos pegar aqui os sites. Pelo lado do Lessa,
Ele tem 4 Leyline preta, tem 3 Coagir, Coagir parece bom, Dilúvio Tóxico, Fusão, Maldição do Elemental Vermelho, bom também, Preço do Progresso, então especialmente Coagir e Maldição, você entra realmente no modo tempo, assim, né? Você faz interações baratas e nisso você tá batendo no seu oponente. Agora a lista dele tem uma novidade, né? Tem Fomo, antes não tinha, então dá pra dar uns ataques mais legal ainda. Tem Hint Torash, tem Capturar Pensamento, então parece bacana. Tá bem legal essa lista. Pelo lado do Marco, ele tem 2 upgrades, que às vezes é o que tem para hoje. Bastão da Invalidação, Explosão de Chamas, Força de Negação, Jaula do Escavador de Túmulos, Tapete de Flores, Entregar a Memória, Ginete Cinzento e Raid on the Sailing. Raid on the Sailing dá para dar uns time walk divertido. Quando será que ela será reprintada? Num remaster? Não, tá muito recente para ser reprintada assim de bobeira. Eu acho que um dia é reprintada sim, mas tá muito recente. Isso porque em Final Fantasy saiu uma outra versão, né? Tudo bem que não conta como reprint aquilo, mas tem uma outra versão que é o Sephiroth e tal, etc. Mas tá bem recente. A carta que saiu, pô, até pouco tempo atrás estava no T2. O Marco já está muligando, né, pensando já nesse G2. Mulligan de ambos os lados. O Marco ele tem Foe na mão e o Lessa vai mulligar, né? Vai mulligar. Deu uma olhadinha, falou: não vai dar bom, não. Falou: se eu mandar uma dessa, não dá bom. Mas assim, o deck tempo nesse tipo de match, ele quer uma mão bem específica, né? Você quer ter interação e clock. Então, é o aspas, no mínimo, Mulligan 3, assim, né? Que você consegue ficar safe. Que é você ter uma mana, uma interação e um clock. Claro que, né, você não quer isso. Mas é um universo. Dá até pra equipar, sei lá, Wasteland, mais Pétala, mais um terreno, mais 2 coisas. O Wasteland é um começo de interação. Apesar que se o Marco estiver esperto, ele sempre vai fazer a fonte azul antes, aí depois ele faz tumba, show and tell e vaza, vaza, vaza. Wonder. Ó, que nem tem a Wasteland, né? Não é errado apostar na Wasteland aqui pelo lado do Lessa, mas com essa opção que o Marco pode fazer, ela piora um pouco.
de mais lindo Lester, ele está usando um shield no shield para não estragar? Então, eu não tô conseguindo ver direito, mas tem essa opção. Tem um shield pro shield. Pessoal de outros card games eu sei que usa bastante. Pétala. 2 manas. Hint o Thoras turno 1. É, amigão. Marco vai fazer Force of Will por Show Intel. Quis proteger o resto ali da mão. Me pareceu que ele tem até Ancient Tomb, né? Mas não quis deixar ela dando bobeira ali. Por uma Wasteland futura. Aí fez Shadow. Wasteland. Bubble. Vai. Acho que o Marco tem outro Show Intel na mão. Lembrando que ele deu Ponder. Pô, se ele pegar uma Surveil, ele tipo, faz Surveil, faz o Trigger, Wasteland, Bubble. Parece um Stock Up? Bom também. Bom também. Se eu tô acertando que a carta é azul, já tô feliz. Mandou o Brainstorm embora e o Lessa vai fazer a jogada óbvia aqui. Sente Tomb. Stock Up. PJ nunca errou. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que o Marco está com o Haku na mão e achou um. Deixa eu entrar. Vai mostrar o topo pro Lessa. Lessa tem como estourar, tem como crescer até um pouco aqui, mas pô, temos ligado aqui, é muito ruim. E o Stock Up, ele engole os seus descartes, velho. Olha, tipo, ele fez 20 Toras e tal. Mas o Stock Up acaba com o seu jogo. Stock Up em live de Legacy, tem 2 boxes de drift pra abrir, eu quero pagar elas em comum de 50 conto. Não, mas eu nunca acho que essa carta vai ficar barata. Sinceramente. Ela é muito boa. Ridículo de boa, assim. Eu nunca acho que ela vai ficar barata, não. Tem que ver o que o Lessa tem na mão, né? Porque a princípio a única opção dele é jogo beatdown. Deck de tumba mais azul é muito. Não, é bom demais, cara. Tipo, é Dig True Time. Basicamente Dig True Time. É uma Fat? Não, né? Na mão. Tipo, você engole muita troca de card muita troca de recurso só na base do Stock Up. Eles estão discutindo se o Lessa já fez terreno do turno. E ele já fez. O F-Fat que ele estourou. Vai tomar 2, vai 9. Hora de mostrar e contar. Em Haku. Cara, o Lessa tem Edito no deck. Então. E ele comprou assim e deixou. Ele sabia a carta do topo, ele não estourou a FAT dele. Então. Acredito eu que ele comprou algo muito bom.
E se não, né, o Enraku não vai dar dano letal, mas. Lembrando, o Marcos tá 9. E o Moonshadow tem. Menos. Tenho quase certeza que ele não marcou o dano da tumba. Crédito. Exatamente. E o Marco falou, então aí complicou. Complicou. Embaralha tudo, né, com o trigger de Haku. Eu só aviso o pessoal, né? Marco. Tomou 2 de dano ali, não marcou. E Brainstorm. Isso literalmente dá um turno a mais de ataque. Pensa bastante o Marco. E de qualquer jeito tá numa situação complicada. Porque ele tem que lembrar, né? O Lessa ligou a 5 aqui. Ele está achando as coisas. E o Moonshadow, de novo, tá fazendo esse papel. Pedação de carne, ataca, ataca, ataca. Duris. Virou stock up. E aí bate. Marco não pode virar a tumba, né, independente de qualquer coisa. Outra tumba. Então é isso. Leandro Lessa. Nossa, ia ver outra tumba. 2-0 para o Leandro Lessa, abrindo o nosso Legacy de hoje. Um hack dos tempos, respeita. Tava te ouvindo. Pronto. Agora eu continuo te ouvindo. E aí, como é que estamos? Na vida eu tô bem. Do assunto você quiser. O momento é seu. Se quiser falar da partida, tudo bem. Se quiser falar da vida, também tá ótimo. Não, eu tô bem, graças a Deus. E esse deck aí que tá digievoluindo? Cara, ele é um deck que, no meu entendimento, tá? Ele tem um potencial. Eu confesso que eu acho que ele não vai ficar Rakdos. Eu acho que a cor azul adiciona cartas bem interessantes ao Moonshadow. Eu acho que não demora, talvez, muito pro Moonshadow vir pro Dimir. Tá? Eu acho que conversa um pouco melhor. Mas eu acho que ele vai virar um Grixizão assim, não sei, eu ainda tô vendo. Eu gostei do deck, acho que é uma proposta de deck um pouco diferente. É um deck que consegue matar rápido. É um deck que se você não perder o trigger da Bubble, você não fica tão longe de comprar muitas cartas, né? É raro, mas acontece. Acontece bastante, por sinal. Né? E assim, eu tô testando essa versão que eu tô, na verdade, porque eu tô usando o Obsessive Pursuit. Não sei se tá jogando no T2, é um encantamentozinho preto. Você vai colocar. É uma arena firexianazinha que vai colocando marcador pra cada permanente que você sacrificou esse turno. E eu tô tentando fazer uma mistura disso com o que o pessoal acha que o Moonshadow trabalha bem. E aí por causa disso eu não tô usando Street Wraith, eu tô preferindo usar as Petals pra dar uma acelerada no jogo e tal. Então assim, eu acho que é um deck que tá precisando de evolução, mas eu acho que ele não vai ficar só no Rakdos não, eu acho que ele vai splashar pra branco ou ele vai vir pro azul. Na minha cabeça eu acho que o azul conversa um pouco melhor com o deck. Entendi. O azul tem toda uma shell, né? Tempo muito boa, então você tem Kaito. Ele poderia jogar no espaço onde normalmente usam né, o Nethergoyf e tal. É que o Kaito é um lombo com ele, né? Um pouco. Então o Kaito não é uma boa.
Mas eu penso, assim, que é uma outra shell, tipo, não se utilizaria Kaito, se utilizaria Tamil, se utilizaria ele, alguns sacrifícios. Quem sabe um Mockingbird, né, que seria uma, 2 cópias, né, e tentando agressivar dessa forma, né. E aí talvez algumas cartas azuis, por exemplo, eu não sei, eu só tô conjecturando, nunca testei isso. Sabe aquele, acho que é estante ou feitiço, que você dá Surveil 3, depois ele tem flashback? Orderly Gaze, Orderly... Ah, sei. É uma ótima carta pro Moon Shadow. Assim, apesar que você só vai colocar uma por vez, mas você organiza o topo e tal. Sim. Então que roda no Doomsday, que roda no Dread, então tipo assim, talvez seja uma carta interessante pra jogar. Então assim, acho que tem alguns potenciais assim que eu consigo enxergar e talvez que seja interessante. Mas eu gosto dessa lista, eu acho uma lista agressiva quando tá com Bolt, né? E hoje eu vim com Fomo. Porque esse encantamento triga toda vez que você ataca. Sim. Então, se você sacrificou 3 permanentes, a criatura ainda ganha lifelink. Então você pode fazer com Fomo, você vai atacar 2 vezes. Você tem 2 declarações de ataque, ele vai trigar 2 vezes. Então uma criatura que às vezes está lá, um Nethergoyf que está sendo muita coisa no grave, se você sacrificou 3 permanentes, vai ser muito difícil ele ser 1/2, mas com 3 permanentes. Mas do nada, ele pode se tornar uma 7 com lifelink naquele turno. Sim. Então eu acho bem interessante o Fomo nessa lista. lista. A ideia toda é bem legal, assim, eu confesso que quando a carta saiu, eu fiquei bem cético com ele, mas foi bem curioso que no mesmo dia, tipo, teve você jogando com a carta, o Matiuso jogando com a carta, né, vendo um potencial bem legal. E no Legacy, realmente, assim, é muito fácil deixar ele grande. Sim. E assim, uma mana 3/3 Menace já é melhor do que um Delver. Sim. Sim. Não, mas é sério, tipo... Né, você olha assim, tipo... Um Power Eclipse, olha... fazer o que, né? E aí outra coisa também que eu vi, tipo, que eu acho... Que eu tava pensando... Aí uma outra lista seria uma lista Jund, só que com Breakout. Ah, tá. Daí você cava atrás das coisas. Você vai cavar atrás do que você precisa ali, do Fomo ou de alguma outra coisa pra você ganhar Card Advantage. Então... Vou testar ela tô só esperando ter paciência de procurar nas minhas cartas que eu testo depois. Como é que tá? Cara, normalmente quando tem na loja pessoas que gostam de testar coisas, aqueles grupos de venda, tem sempre alguma carta bizarra assim, a pessoa, quero. Tipo, quero 4, daí aparece e tal. Com você deve ser maravilhoso ver isso. Pedindo cartas T2, assim. Não, eu quero peço. essas cartas. A última que eu pedi foi uma Lesson preta, é a do Daily lá, que é o cara descarta ou você faz um F-Band, né? Eu fiz isso porque no Mono Black eu pensei em jogar ela no Pox, porque se você for sacrificar, o terreno vai voltar, entendeu? Sim, então, sim. se preparar um terreno pro Pox, você consegue agressivar um pouco, você consegue fazer ela na sua mainland da vida, então acho interessante. Sim. Famoso Lesta Bril. Não, meus testes de fogo aqui narrando foram vendo listas do Lesta, aquele mono art, e quase todas as cartas eu tinha que abrir o negócio pra ler, assim. Qual mono art? O que eu voltava as bubbles 3 vezes? Isso, esse daí não. Que ninguém nunca entendeu do porquê que eu tava voltando as bubbles 3 vezes. Isso, esse daí mesmo, que daí tava, tal carta, deu abrindo a janela do negócio. Aí tal carta, não conheço também, peraí. Ali eu aprendi, falei, rapaz, vai ser um ano de emoções. Vai ser um ano de emoções. Não, mas as minhas brilhos não chegam aos pés da criatividade que tem por aí, cara. Tem umas pessoas bem criativas que fazem resultados. Vulgo Rama, Mogli. Sim, Mogli é muito mais criativo que eu. Muito mais criativo que eu. Então, é que eu não peguei tanto de narrar evento dele, né? As poucas vezes que ele foi jogar, por coincidência, eu estava jogando também. E geralmente ele pega deck emprestado, mas quando é o deck dele, ele, tipo... Cara, o Mogli já chegou uma vez a usar... Se eu não me engano, o pessoal contou essa história, não sei se é verídica, mas ele já chegou a usar Bob e Enraku no mesmo deck.
Ah, isso é a cara dele. Isso eu não duvido, não. Então. Daí é muito a cara dele, então faz sentido. Não. Faz muito sentido. O meu máximo foi usar os PF de 6 manas em Haku no mesmo deck. Ah, mas aí tá tudo bem, né? Você não vai tomar 15 de dano se você revelar lá no Bob. Exato. Eu vou tomar 6, que às vezes é de boa. PJ falando que a última vez que eu fiz um Mono Black era só conhecer o pântano e o Dark Rito. É tipo isso aí mesmo, tá ligado? É que daí com o tempo acostuma, tá ligado? Mas. Sim. Ou no começo é um choque, assim, você fala, caramba, velho. Será que eu conheço esse formato mesmo? Mas ultimamente eu tenho usado mais cartas T2, né? Então fica mais tranquilo. Uhum. Por sinal, eu acho que eu tenho uma carta que era T2 que tá demorando pra vir pro Legacy e ela não é banida no Legacy. Você já sabe que carta que eu tô falando, né? Não. Uma de Final Fantasy, assim, que nem quebrou o formato. Cara, na verdade eu acho que ele tá demorando pra entrar em qualquer formato. Porque no T2, pô, ele fez chover. Pô, o que esse cara me deu de dinheiro, meu Deus do céu, cara. Então, exatamente, o PJ é o Vive. Não sei, eu Exato. vejo ele entrando numa Shell de Storm tão fácil, de um test tão fácil, que você faz ele tudo um. O tchan dele é que você consegue encaixar meio que ele em qualquer coisa. Sim. Você só precisa fazer um monte de coisa errada e ele tem muito aquele botão de se eu desvirar eu ganhei, cara. Sim. Cara, Então, tipo, ele é muito bom. E às vezes você não precisa nem usar ele no Storm da vida, só a vantagem de mana que ele te impulsiona pra frente é uma coisa absurda. Você faz 2 spells, ele tá te adicionando 2 manas no turno. Sem nada assim pra fazer. Então, eu acho uma carta bem. O pessoal tá demorando muito pra testar ela no Legacy. Porque nem quando ele saiu o pessoal testou. Eu achei estranho isso. Isso porque, tipo, o do T2, ele ainda... Tipo, no Pioneer ele apareceu um pouco fazendo isso também. E daí é aquele rolê também de você querer jogar numa shell mais lenta, aí você joga com caldeirão, aí você manda ele pro cemitério. Sim. Que as grandes jogadas dele eram fazer isso. Era você chitar ele do cemitério, aí você já tem bicho com marcador, e aí você fazia um turno de Storm. Bizarro, assim. Sim. Que às vezes matava na hora. A habilidade de mana é só uma vez por turno, né? Pelo amor de Deus. Pra cada objeto que tiver marcador. Com o caldeirão. Sim. Não, tu falou da habilidade Mas, do Vive. Isso. Mas, por exemplo, uma coisa bizarra dele com caldeirão é que se você tem Vive e aí você exila outro Vive, você tem 2 instâncias da habilidade. Entendi. Tipo 2 exaust. É. Cara, Ele é bem... É bem divertido quando ele faz esse tipo de coisa. E pra cada Vivi que você exilar é uma instância a mais. Eu acho uma carta bem forte que o pessoal não tem testado ela, então eu fico meio assim. Será por causa da velocidade? Porque eu acho que a carta tem velocidade suficiente pra jogar no formato. Eu acabei de provar que não só isso. tem uma carta de Tem uma como mana. proteger ele. Exato. Nas cores, então. Então, tipo, você protege ele, desvira e descarrega. Sim. Mas é isso. Mas ficam essas opções. Fica esses desafios de Brios. Ah, não, eu tô querendo montar o. Você sabe aquele que você mandou pro Ney, que você falou que essas coisas encaixam, do Belo e do Domain? Ah, sei. Eu já joguei com o deck assim, né? De Leylines e tal, e o Belo e tal. Então eu tô a fim de montar ele de novo e brincar com ele. Mas aí vamos ver um pouquinho, né? Vamos ver como é que vem. A liga vai. Vamos ver se aparece. Bom, meu querido, então tem pra ir lá no banheiro, beber uma água também. Parabéns pela vitória e um bom torneio pra Valeu, você, lindão. com ótimas listas. Boa narrativa. Aproveita bastante aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.